CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Na pauta de hoje a gente vai falar sobre lançamentos aí que estão já... Tem alguns modelos que estão chegando no mercado e já estão bombando nas vendas, né? E aí a gente vai ver as opiniões aqui dos especialistas. Estou com um especialista aqui em mercado aqui comigo nos estúdios da CBN. A gente vai falar também sobre tabela FIPE. Sabia que a tabela FIPE aumentou? Ela vem aumentando aí. E o que isso impacta na sua vida, né? Você sabe o que é a tabela FIPE, para começo de conversa, né? Então você vai entender bem direitinho essa história e o que está acontecendo com a tabela FIPE, o que está acontecendo com os preços de carro. A gente tem falado nisso aqui e realmente é uma loucura. Bom dia, meu amigo e parceiro Sérgio Ferraz, da SF Carros e Caminhonetas, que está aqui com a gente, um especialista em mercado automotivo. E eu já vou te convidar, assim como está fazendo o meu amigo Gustavo, lá de Curitiba, tá ouvindo a gente, viu, Sérgio? Coisa boa demais. Fala, moçada! Como é que tá mexida? Fala, meu amigo Paulo Cruz, você tá bom? Eu que tô bom. Wilson Minari tá aqui com a gente também, sabia? Grande Wilson Minari. Wilson Minari, aliás, ele tinha que estar aqui no estúdio com a gente, né? O Wilson Minari, ele está para o mercado automotivo como você está para o jornalismo para o automotivo. Lançamento do Fusca, os dois tiveram. Você sabe que eu e o Minari, a gente tem uma história aqui de muito tempo, né? O Minari a gente é igual o Vila, né? Você sabia que o Vila foi o cara que me ensinou a dirigir carro automático? Você tá brincando? Eu tô te falando, rapaz. O Vila cara... tem um apreço e um carinho muito grande. Nossa, você estive lá esses dias conversando com ele. Ô, Sérgio, eu acho que... Você sabe que o Vila foi quem me promoveu para o mercado automotivo, né? Eu tenho uma gratidão muito grande. Eu era auxiliar de vendas lá na Percal. E a Percal tem uma tradição de não promover muito as pessoas. Pode ver que o pessoal que tá lá é tudo 30, 40 anos. Lá não existe muitas mudanças. E o Vila enxergou um potencial em mim, me deu uma oportunidade e daí a gente... Eu vou te falar que apostou bem, viu? Apostou bem. O Sérgio tá aqui, é um camarada realmente que... Um dia eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um programa entrevistando o Sérgio, para ele contar a história dele aqui, tá? Que é uma história bem bacana, eu acho que você vai se emocionar junto comigo. E o Minari ainda tá brincando aqui, o Sérgio, o homem do Porsche. Ô Sérgio, depois você vai contar para mim essa história aí que o Sérgio agora tá domando, né? Inclusive aqui na porta da CBN, né? Tá com um Porsche, mas depois você vai falar desse Porsche. A gente fala, né? E o que ele significa para você e que carro é esse, né? Bom, vamos começar, ô Sérgio, acho que sem muitas delongas, né? A gente fala assim, puta, a gente tem uma hora aqui. É rápido. Como passa rápido? Eu faço uma pauta para vocês, a gente vem construindo a pauta durante a semana, né, pra gente falar para vocês desse mundo automotivo. E nunca dá pra gente chegar no final. Então eu vou tentar ser mais breve, porque são assuntos importantes. Sérgio, aumento da tabela FIPE. A gente vem falando, e por que a gente fala nisso, né? O Moisés também tá com a gente lá de Anápolis aqui, ó. O que acontece? A gente tá no momento, por exemplo, eu já falei isso aqui várias vezes, até se alguém quiser me ajudar nisso daí, nessa tarefa, eu estou precisando de um carro para os meus filhos, né? Eu não estou assim, ainda não saí a caça como devia, né? Porque a gente fica tanto envolvido, né? Tão envolvido com vários projetos que assim, eu preciso, e os meus filhos também, né? Mas se você não deixar eu comprar um carro para você, eu vou ficar muito então puto, tá fechado agora aqui. Pelo amor de Deus, né? Tá fechado. O mínimo que eu posso fazer é comprar um carro bem comprado para você. E por isso que a gente sempre fala, né? A compra do carro, ela passa por um especialista. A gente sempre fala aqui para vocês, você tá com uma suspeita de alguma coisa, você vai no médico. Justamente. Você tá com dor de dente, você vai no dentista. Você precisa construir uma casa, você vai procurar um arquiteto, um engenheiro, né? E da mesma forma, e eu falo aqui, tem gente que fala assim, conversinha, né? O cara tá arrumando jeito aí. Não é isso, né? O carro hoje, por isso que a gente tá falando tabela FIPE. O carro hoje virou comprar e vender o carro é uma ciência quase. Para você fazer um bom negócio, e eu tenho visto, Sérgio, assim, amigos meus que fazem negócio, eles falam, cara, por que eu fui vender? Cara, como é que eu fui comprar esse carro? Porque simplesmente achou, né, que sabia fazer o negócio, e aí se atrapalhou numa documentação, fez uma compra de um carro que estava com problema. Então, gente, é o que eu falo para vocês, né? A compra passa pela mão de um especialista. Mas eu vou deixar dinheiro com o cara? Não, você vai ganhar dinheiro. Sim. Porque ele vai te proporcionar um melhor negócio. Opinião minha,
Ô Paulo, e é assim, né? O veículo normalmente é o segundo bem mais caro que a gente tem em casa. Pois né? depois da casa é o carro. E nosso carro. E as pessoas brincam, né, de serem compradoras, de serem vendedores de carro, num assunto tão delicado que a gente já vem mostrando aí ao longo do tempo, sobre as dicas que a gente dá sobre golpes, já falamos carros de adulterados, carros clonados. A coisa é muito séria. É muito mais além do que o simples comprar e vender. E o nosso papel aqui é esse, é o que o Paulo falou, a gente não está aqui para puxar sardinha para ninguém, até porque muitas vezes a gente fala coisas aqui que vai contra nossos próprios interesses. Pois é. Para poder orientar vocês realmente a estarem fazendo bons negócios, né? Ó, tá aqui com a gente também o pequeno Jean Ricardo. O Jean. Ô, grandão. Ô, grandão. Esse grandão é fera, viu, bicho? Pensa num cara especial. Né? E eu falo assim, eu tenho o privilégio de ter vários amigos que trabalham com compra e venda de carro. E assim, e o Sérgio faz um trabalho, eu sei que o Jean faz também, e tem o Minari também, né? São várias pessoas que estão no negócio de carro e encaram isso com seriedade. Com certeza. Porque o segmento, eu nunca comprei e vendi carro diretamente, mas eu vou te falar que toda semana, não passa uma semana que eu não indique pelo menos 2 ou 3 negócios, de pessoas que ligam para mim. Eu tenho várias conversas printadas, né, gravações. Paulo, eu estou na dúvida, uma dúvida recorrente. Tá perdendo dinheiro então. Pois é. Tá deixando dinheiro na mesa. Olha só, uma pergunta recorrente agora que está acontecendo muito, né? Eu já tenho umas 3 pessoas aí que estão conectadas comigo. Lançado o Corolla Cross, chegando o Jeep Compass. A gente vai até falar dos 2 hoje. Paulo, eu vi o Corolla Cross, mas está chegando o Jeep Compass, daqui a pouco vem o Volkswagen Taos, e aí? Tem o Tiggo 7, Tiggo 8, então a cabeça das pessoas está fervilhando. Então por isso que é importante a gente fazer a gente vai falar disso, aguenta aí que a gente vai falar sobre esses cuidados que deve ter, mas o Sérgio, vamos falar da tabela FIPE, né? Primeiro assim, para você entender, porque tem gente que fala, a tabela FIPE, o que é a tabela FIPE? É um órgão, né? A FIPE, um instituto, e ele faz o balizamento do mercado, ou seja, ele pesquisa carros novos, seminovos, carros até mais antigos, você acha lá um parâmetro de preço. Não é que aquele preço que está ali seja um preço fechado, e cada vez mais a gente percebe isso. Sim. Mas ela serve de balizamento, né? Sempre foi um parâmetro. Sempre foi um... Alguns mercados vendem um pouco acima, outros mercados um pouco abaixo, outros mercados vendem na própria tabela, mas é claro, levando em consideração as variações, mas sempre foi um parâmetro. E de um tempo para cá, as coisas deram uma mudada. Sérgio, o que aconteceu essa semana aí? A gente estava conversando ontem. A gente viu que os carros subiram, né? Subiu o novo, faltou carro zero, e aí os seminovos acabaram valorizando. E a tabela FIPE começou a ficar para trás com relação à realidade do mercado. Ela está se ajustando? Como é que está funcionando isso? Ô Paulo, eu costumo brincar e digo aqui para quem tem mais de 40 anos, deve ter vivido essa experiência. Eu me lembro quando eu era moleque, que eu ia no mercado e chegava no mercado, tava o pessoal lá com um remarcador de preço todos os dias lá de manhã, remarcando o preço nas gôndolas do supermercado, né? É uma época que a gente vivia uma superinflação e o carro ele vive algo muito parecido hoje, tá? Não vamos, né, chegar a esse ponto, mas a gente vê mudanças de preço quase que semanalmente desde que a pandemia se instaurou aí no mundo, né? Começou a faltar veículos, aquela lei da oferta e demanda, ela entra em ação e começa a fazer o jogo do mercado. E o que acontece com a tabela? A tabela, acho que eles nunca estiveram preparados para uma inflação dessa forma. Uma mudança tão louca, né? Uma mudança tão repentina e tão constante como vem acontecendo nesse período de um ano. E aí a tabela começou a ficar defasada, tá? O mercado foi se ajustando automaticamente e a tabela foi ficando para trás. Eles não conseguiram acompanhar a alta dos preços que aconteceram durante esse ano. Eu acho que não tinha as maquininhas para passar no carro, né? Para mudar o preço do Paulo, carro. Você imagina quantos modelos de carro a gente tem no Brasil hoje? Não, e o carro assim, Sérgio, você fala assim, eu tenho um Gol 2015. Tá, mas o seu Gol é o quê? Ele tem ar? Ele tem direção? Ele tem roda? Ele tá pouco rodado? Tá muito rodado?
Ele tá bem conservado? Tá novinho? Então o preço, cara, assim, não é uma... Você não tem... O seminovo, eu falo, é um pepino, principalmente para quem compra, porque, pô, por que vale meu carro? Sim. Como é que tá o estado dele? Né? Cada carro é de um jeito. Sim, né? sim. Não tem uma tabela fixa, o meu carro vale tanto. Não, por isso que a gente fala que a FIPE é só um parâmetro, né? Ela é um parâmetro pela uma média, né, de um veículo daquele ano. Hoje a gente já vem numa linha de carros que a versão ela define muito o que aquele carro tem. Antigamente a gente tinha muito disso, né? Às vezes o carro era uma versão, mas ele tinha com ar, sem ar, com direção, sem direção. Hoje não tem tanto isso. Mas resumindo, dia 1º agora a gente teve uma alta bem considerável na tabela. Acho que foi a alta mais sensível que eu percebi no último ano, tá? Foi agora dia 1º. A gente teve mudanças aí substanciais nos valores. Você acha que ficou em torno de ficou quanto? Ficou mais próximo da realidade. Ainda não está, tá? A tabela ainda não está acompanhando o que é o mercado. Apesar que, Paulo, a gente conversou ali nos bastidores, tem muita gente se aproveitando desse modelo. Então, assim, como o mercado está instável, não tem um parâmetro, cada um pede o que quer nos carros, né? Eu acompanho aí os classificados, onde o pessoal anuncia carro. Essa semana eu vi uma Hilux 2015 que o valor médio de mercado era 120 mil reais, o pessoal pedindo 180 mil. Aí é muito fora, né? Tem uns cabras que eles se perdem, mas faz parte, tá acontecendo isso. Então, assim, ficou mais difícil para quem está comprando saber o preço real do produto, daquele carro que ele está comprando de fato. Então, acho que mais do que nunca, a presença de um especialista se faz necessária, porque as pessoas não sabem mais quanto aquele carro realmente vale. É uma doideira. Ó, se você está gostando desse papo, se você está com alguma dúvida também, quer comprar ou vender, você pode nos ver ao vivo e a cores aqui pelo Facebook, né? Pelo nosso YouTube também. Então, conto com você. A gente vai dar uma faturadinha com os nossos parceiros comerciais, que são muito importantes aqui na CBN, e gratidão por vocês estarem aqui, tá? E a gente já volta falando ainda sobre preço de automóvel. Pessoal, ó, e além disso que a gente está falando, né, dessa doideira de preço para baixo, para cima, a FIPE é importante também. Imagine que você tem o seu automóvel, ele está segurado. E aí você, Deus queira que não, né, te proteja sempre, você sofreu um sinistro, o seu carro foi roubado, sofreu um acidente, e aí você precisa ser indenizado pelo seguro. E aí você vai lá na tabela FIPE, ela está com um valor abaixo do que está o mercado, ou seja, você vai ser indenizado e não vai conseguir comprar aquele bem de volta. Então, por isso é importante a atualização da tabela FIPE. Como a gente está falando aqui, ela existe para balizar o mercado. Ô Sérgio, e assim, essa coisa de preço hoje está uma doideira, né? As pessoas não têm muito parâmetro, né, de preço de carro hoje. Não dá para ter algo muito fixo, né? Ô Paulo, onde está o maior problema na minha concepção hoje são nos particulares. Onde você tem algum site ou algum classificado que o particular pode anunciar, é onde você vai ver as loucuras maiores de preços. Porque o cara, ele ouve a conversa de que, não, o preço subiu, e aí ele vai lá e pede 50 mil a mais num carro que não vale, entendeu? Nas lojas, tenho certeza que o Minari faz esse trabalho, o Jean faz, eu faço. Eu não deixo o cara chegar lá na loja para consignar um carro e querer pedir muito mais do que o carro vale. Por mais que o cara, o carro é meu, não, tá fora da realidade, entendeu? É uma preocupação que a gente tem. Mas hoje, se você entrar aí nos sites, nos portais, você vai ver preço de tudo quanto é tipo. Então, como é que a pessoa vai fazer para saber que preço é o certo, que preço que não é o certo? Precisa da ajuda do especialista. Eu acho, nesse momento, mais do que nunca, né? Só falando de preço, tá? Não vou nem entrar naquele mérito de golpes, de carro adulterado, tudo isso que envolve também. Mas na questão dos preços, e virou um mercado especulativo também, né, Paulo? Muita gente se aproveitando. A gente vive um momento de muita gente comprando carro 0 km e vendendo com ágil. Virou normal esse tipo de negociação no mercado. O cara vai lá na Campai, por exemplo, encomenda 4 Toyota, espera chegar. Vou não entrar no mérito, tá? Se tá certo, se tá errado, eu só tô falando o que acontece. Aí depois que chega a caminhonete, ele vai lá, paga ela e pede 30 mil a mais e coloca para vender. A pronta entrega, né? O cara tem que esperar 150 dias para ter uma Toyota na garagem. Normal isso no mercado hoje, tá? Quem tem o carro pronto entrega. Por isso que o seminovo também subiu tanto, por falta do 0 km. Aí o cara tem uma Hilux 2020, por exemplo, lá para vender,
ela vale quase a mesma coisa que uma 2021, que já até é do modelo novo, por conta de não ter a 0 km, né? Eu acredito, Paulo, que não tão cedo, não tão já. Eu não sei se esse ano isso vai acontecer ainda, por conta de tudo que a gente vem vendo aí da pandemia. A expectativa era que no segundo semestre a coisa começasse a dar uma normalizada, dar uma estabilizada, mas a gente ainda não sabe se isso vai acontecer de fato, tá? E assim, um outro fator, né, você está falando de venda de carro, isso acontece muito que as pessoas, quando elas compram um carro, são aquelas pessoas que cuidam, ela tem um valor sentimental. Então, puxa, esse é o meu carro, então eu tenho que pedir a mais por ele. Pessoal, você dificulta a venda, né? Dificulta o comércio desse carro. E o valor é do seu sentimento e não de quem está comprando. Então, quando você... E é muito importante isso, você tem que realmente fazer uma pesquisa dos dois lados. Uma, para você não desvalorizar seu automóvel, estar acompanhando o que está acontecendo no mercado, que ele realmente está mais valorizado. E outra, assim, é o que eu vejo muito, Sérgio, a gente vive hoje esse mundo meio de terror, né? As pessoas noticiando a tragédia, né? Sim. A gente vê, outro dia eu vi uma matéria aqui, vi na televisão, e eu já nem estou querendo mais ver jornal, embora eu não seja vejo desde março cara, de 2020. na boa isso já está fazendo mal. Rapaz, o repórter ele fez uma conexão assim, tão louca, somando 109 países que não sei o quê, e o Brasil... Falei, cara, de onde que ele está fazendo essa conta? E qual é o objetivo de fazer essa conta? Ficou uma coisa assim tão esquisita, né? Aí eu fui buscar isso, não achei em lugar nenhum. Foi um jornal, né, de maior repercussão. Cara, eu senti vergonha. Pela conta que o cara estava fazendo para, assim, deixar as pessoas aprisionadas naquele terror. Tá? Então isso é muito ruim. E outra coisa, quando a gente fala isso, a gente também tem... Quando a gente fala em pesquisar preço, também não pode ficar aterrorizado. Eu estou querendo comprar carro. Falar, meu Deus, agora não vou mais comprar porque o carro subiu 20%. Pô, peraí, cara, a gente vai fazer pesquisa. A gente vai buscar um melhor negócio. E quando a gente fala desse lance, esse problema, né? É algo cultural. A lei de Gerson, a desgraça da lei de Gerson. O brasileiro quer levar vantagem em tudo. Pessoal, para. Tá? Será que a gente não conseguiu aprender nada com essa pandemia, né? Do relacionamento entre as pessoas? Será que a gente vai ter que querer se dar bem sempre? Fica aí Ô Paulo, eu vou falar algo aqui que vai até contra, né, os meus próprios interesses, como eu já falei, mas o brasileiro, a gente precisava ter a cabeça mais no lugar e parece que o pessoal gosta de, quanto mais caro, mais gosta de pagar. Parece que sente prazer em pagar mais caro, né? Como eu disse para você. O cara fala, paguei 150 mil num Corolla e enche a boca para falar. Quando deveria ser o inverso, a gente deveria não comprar, né? Ia fazer um boicote, realmente não comprar. Pois é, pô. Até que os preços se estabilizem, porque tá fora da realidade os preços, né? 300 mil numa Hilux, eu acho um negócio assim absurdo. Absurdo. Não faz sentido. Então, assim, alguma coisa precisaria ser feito. Como que poderia ser feito? Deixar de comprar. Aí eu acredito que o mercado ele vai voltar. Mas caso contrário, continua subindo, as pessoas continuam pedindo, continuam comprando, e é natural que o preço do seminovo suba, porque o zero está subindo, então vai subir mesmo, não tem como não subir. Mas não pode ser algo real, né? Mas virou um trem desgovernado, isso aí é fato, tá desgovernado. Se vocês acompanharem aí, eu fico todos os dias olhando nos portais e eu fico assombrado com o que está acontecendo. A gente não pode embarcar nessa teoria do pânico, não. Como é que a gente está de repórter CBN? Não avisaram. Então, olha só, tem uma pergunta aqui do Moisés Nogueira, lá de Anápolis. E, Sérgio, eu queria que você deixasse... Eu sei, por Sérgio, gente, deixa eu até fazer uma defesa aqui, né? Esse camarada aqui, ele começou a responder perguntas via WhatsApp, tá? Então, abre uma caixa. Que dia que você abre as caixas de perguntas? No Instagram. No Instagram, né? Eu abro uma caixa de perguntas. Não tem um dia certo, mas é uma vez por semana. SF Carros e Caminhonetas. Entra lá, que o Moisés vai ter que fazer aqui. E aí você vai mandar uma pergunta para ele, tá? Olha só, eu tô aqui, o Moisés, olha o pepino do Moisés. Ele tem um i30, eu conheço o carro dele, é muito novo realmente, e ele quer um Civic. Então, o Moisés, é uma pergunta tão específica que o i30 já não é um carro que você acha em toda esquina para vender, tá? O Civic não, já é um carro que você tem um comércio melhor. Então precisa analisar exatamente, aí eu vou te pedir o seguinte, Moisés.
entra lá no Instagram do Sérgio, já se inscreve, vai lá, se inscreve lá no Instagram dele, e ele vai abrir caixa de pergunta. E esse cara tá com pepino, ele estava até falando aqui, vai ter que montar uma espécie de consultoria, porque você tem uma ideia, não é só o Moisés que está mandando a pergunta, são centenas de pessoas que mandam pergunta, inclusive de lojistas. Todos os dias. Né, o lojista, ô Sérgio, eu tô aqui com uma Hilux, tá, eu posso pagar quanto? Então você imagina, então não fica bravo não, porque às vezes eu tenho um volume muito menor de perguntas, mas às vezes até nem eu consigo responder as minhas perguntas. Mas é tranquilo, é que assim, eu sou bem especialista em caminhonete e SUV, isso aí é bem minha praia. Mas essa troca do Moisés aí não é difícil não, trocar um i30 2011, eu acho que um carro desse vai estar uns 38 mil mais ou menos, num Civic LXR 16 vai estar uns 60 mil. É uma troca bem tranquila de se fazer e uma troca boa. Você vai estar trocando um carro bom, que o i30 é um baita de um carro, num outro carro muito bom, que é o Civic, que ambos são carros que não dão muita manutenção, carros que têm uma durabilidade boa, um mercado bom. Os dois. O i30, se tiver teto, é melhor de vender. Então, beleza. A gente vai pro Repórter CBN e já volta. Bom, a gente está de volta aqui, então já fica a dica aí, ó. Se você quer uma consultoria, se você está com dúvida, entra lá. SF Carros e Caminhonetas no Instagram. Hoje eu vou abrir, inclusive, caixa de perguntas. Então tá feito. Moisés Nogueira é hoje, tá? E aí você manda a sua pergunta e eu vou falar na mídia. Eu sei que é um volume grande, mas vai respondendo. Eu tenho trabalhado com o Sérgio, a gente tem desenvolvido, inclusive estar falando aqui hoje com vocês é parte do nosso projeto, né? De a gente estar conseguindo abrir nesse espaço, você vê pessoas do Brasil inteiro aqui conversando com a gente, né? E obrigado, Pedro Eduardo da Silveira, né, pela mensagem que você mandou aqui também no nosso Facebook. Bom, e já que a gente está falando de carro que subiu muito, essa coisa toda, de preço e tal, fala um pouquinho de ranking também, né, que eu acho importante. Tudo ajuda você a balizar, né, a sua compra. Então vamos lá, vamos ver, a gente está aí, hoje estamos no comecinho de março, de abril, então vamos ver o que aconteceu em março, né? Eu acho que a GM, que ela vinha aí nadando de braçada, como a gente fala, com o Onix. O Onix foi líder de venda aí um tempão e tal, e aí a GM teve que parar a produção desse carro por problemas de semicondutores, de componentes, teve que parar a produção do Onix. Triste, né? Muito triste. Muito triste. Aí já veio o reflexo, né? O Onix, que era o líder absoluto de vendas, caiu, ó. Ele foi lá para terceiro colocado. Era líder disparado, caiu para terceiro colocado no mercado. Ele vendia geralmente quase o dobro do segundo, caiu para terceiro. Falta de carro, né? Exclusivamente falta de carro. E o Onix Plus, que também fica ali sempre em terceiro, quarto lugar, foi para 10º lugar, né? Com isso, a Fiat assume ali, já mantém a liderança. Na realidade, é o terceiro mês que a Fiat mantém a liderança e a GM caiu para terceira colocação. Fenômeno de vendas, tá? Uma picape aí, a gente está falando de picape, né? Que está fazendo um sucesso absurdo, é a Fiat Strada. Ô Sérgio, eu gostei do carro, eu dirigi, mas eu acho que a Strada ela entrou meio num lance quase corolístico, eu diria. E quando a gente falava de Corolla um tempo atrás, Corolla era o queridinho da classe média, né? Todo mundo queria ter assim, ó, uma casinha bacana, 2 filhos e um Corolla na garagem. Essa era o sonho. E parece que a Strada, ela está assumindo esse papel no mundo das picapes. Ela vendeu mais de 10 mil unidades em março. Ô Paulo, mas... E não é um carro barato, velho. Não é. E olha, vendeu 10 mil Strada e 6.700 Toro, né? Então olha que coisa. Olha a dobradinha da jogada Fiat, né? Da Fiat, né? A Fiat é muito inteligente nessa questão aí. Ô Paulo, a Strada é a queridinha realmente do mercado, até por conta das próprias concorrentes serem muito ruins, entendeu? Não é nem porque ela é tão boa. Na verdade, ela tá... a Saveiro, que seria a concorrente dela... Não tem, a GM não tem uma concorrente. Não tem. Então, não assim, tem. Ela nada sozinha, a Ford não tem. Então é por falta de concorrência mesmo, sabe? Mas o carro realmente ela caiu na graça das pessoas. Mas Paulo, dessa lista aqui, você sabe que o que mais me impressiona aqui é o Gol, cara. Quantos anos o Gol tá aí, ó. Mas será que ele não vende muito aqui pra PJ também? Ele vende muito pra locadora, ele vende muito pra frotista. Mas tá aí, né? Mas tá ali, cara. É um Gol, cara. Desde 1981, 82, 83, quando que ele lançou o Gol?
Pois, 80? 80. Eu tive um Gol 81 BX 1300, parecia uma batedeira, tipo motor de Fusca, umas carenagens de lata, assim, Deus o livre. Mas era muito bom. É o grande, né, a grande, sei lá, nem a palavra para usar aqui. Mas a grande vedete, é o único carro da Volkswagen em quarto, que está entre os top 10. É o Gol, é o único Volkswagen que está entre os top 10, tá? E olha só, a gente estava falando de SUV também. Aí a Chevrolet fez um trabalho muito legal também com o Tracker, né? Sim. É o SUV mais vendido, tá? Aí seguido aí de perto. E bem legal o carro, né? Temos que dar uns parabéns à Chevrolet, legal. Porque realmente ela acertou no design, na tecnologia, na questão de eficiência de motor. É um carro que realmente vale bem a pena. Aí o Jeep Renegade vem logo atrás, em 8º no mercado geral, e o Creta. Então, ó, tem três SUVs aí em 7º, 8º e 9º, né? Muito interessante. Renegade vai subir de posição, eu acredito, aí com essa vinda desses motores novos, porque né, o Renegade caiu a gente fica, todo mundo sabe que o Renegade ele é um carro beberrão, né? A versão Flex principalmente. E mesmo assim vende, né? Vem vendendo. Você imagina agora saindo com motor. Mas é porque a Jeep ela consegue dar personalidade para os seus carros, viu, Sérgio? Você viu o Renegade, ele é diferente. Você pega todos os outros, os SUVs, você pegar um Tracker, pegar um Tigo, né, pegar um Creta, você vai passar na rua assim, você vai ter que prestar atenção. Esse é o Tracker. Esse aqui é o... E vende o seminovo, Paulo. É impressionante. Renegade. Lá na loja não fica mais de 10 dias um Renegade no estoque. Não fica. É impressionante. Os carros têm... Eu acho assim, a Jeep ela acerta muito por conta da personalidade. Você olha um Jeep na rua, esse carro aqui, as 7 grades ali na grade, né, do carro, aquelas 7 barras na grade, elas são realmente inconfundíveis. E tem um status por trás também, né? Você tem um Jeep, né? Faz uma diferença, né? Você sabe que a semana que passou, a gente participei de uma coletiva com o pessoal do grupo Stellantis agora, né? Falando sobre os novos motores que vem aí. Eu não posso, a gente tem embargo, né? A gente tem algumas informações privilegiadas por conta da profissão e a gente sabe antes de chegar à mídia. Então eu já tenho todos os dados dos motores e eu só vou falar o seguinte, são impressionantes. Uma coisa vazou aí já, a gente já, né? O pessoal já sabe, né? Mas é impressionante, realmente. Na semana que vem, inclusive, eu já marquei, a gente vai conversar com o Ricardo Dilzer, que é um engenheiro do grupo. É engenheiro e assessor de imprensa. Que legal. Né? E para falar dessa tecnologia de motor. Então é muito legal, né? E a gente fala, a Jeep tem um problema dos motores que bebem, né? A gente sabe que bebe. Sim, né? O Compass 2.0, Flex, bebe pra caramba. Muito, né? O Renegade 1.8 é terrível. Mas eu acho que agora com essa... Só vamos em contrapartida, os motores diesel são cara, eu acho assim, são muito top. E já que a gente está falando eu vou dar de SUV, já estamos falando aí. Pular uma página aqui na nossa pauta e vamos falar do novo Jeep Compass que chega 5 de abril, é segunda-feira, né? 5 de abril, segunda-feira agora. Então, segunda-feira começa a venda do novo Jeep Compass. Inclusive, segunda-feira agora, o nosso comércio volta a funcionar depois de 15 dias, Paulo. Muito difícil, hein? Olha... Você funcionando lá de porta fechada, né, Sérgio? Muito, muito difícil. É muito complicado. Porque não é só o fechamento do comércio, é o que traz psicologicamente para os consumidores também. O cara fica na incerteza, compra, não compra, traz toda uma bagunça. Mas vamos lá. Eu vou falar, só pegando os ganchos aqui, né? Pessoal, a gente sabe, vai abrir o comércio, tá? Mas não é que abriu a porteira. Vamos com todo cuidado. A gente está gravando aqui, você que está nos assistindo no Facebook, no YouTube, com máscara. Eu estou aqui com um álcool gel, né? Isso aqui não é o gel, aquele álcool de espirrar, na minha mão. Então isso é muito importante. A gente fazer a coisa, a gente sabe que o momento é crítico. Eu acho que eles tinham, na verdade, era que aumentar o horário de funcionamento. Mas todo mundo fala disso. Por que até hoje não aconteceu isso? Em vez de reduzir o horário, aumenta o horário. Gente, quem quer trabalhar 18 horas por dia pode trabalhar. E eu vou falar mais. Deve trabalhar. Por exemplo, o mercado. Vamos colocar assim, de 7 às 9 da manhã é horário de pessoas que têm mais de 60 anos fazer compra. Ótimo. Fechado para aquelas... Quem tem mais de 60 anos já sabe que tem que ir... Vamos colocar de 7 às 8h30, às 9. Tá? É o horário, claro, não é que é proibido, mas vamos dar preferências para aquelas pessoas. Então eu acho que se a gente pensasse com inteligência em fazer um rodízio de pessoas nos lugares onde elas precisam circular,
Cara, e assim, eu não sou mais inteligente, eu acho que eu sou até um pouquinho mais bonito do que algumas pessoas, mas, Paulo, mais mas inteligente é que eu não na sou. verdade... Por que as pessoas não pensam nisso, mas, cara? na verdade, só o que me parece, tá? Eu não quero entrar nesse mérito, não, mas parece que não existe um interesse de resolver as coisas. Uma vontade, né? É um negócio, parece que é só... porque, assim, lockdown, fecha tudo, para tudo, não e é, aí não é o se lasca. contrário, tudo que vem sendo feito não é o contrário do que parece, do que deveria ser feito, principalmente nessa questão de horário reduzido de comércio. Várias vezes a gente teve isso. Não é o inverso? É louco isso. Tem que ser o horário ampliado. É louco. Mas tudo bem, não vamos... Porque, olha só, a gente está falando de rodízio de pessoas. Por que alguns, eu já vi isso até em alguns lugares, mas eu já vinha falando disso há muito tempo, por conta de desafogar trânsito, antes até da pandemia. Cara, coloca empresas em entrada de abre as empresas em horários diferentes. Isso otimiza a circulação das pessoas. Então, o comércio, tal, essa parte aqui vai abrir tal hora. Os bancos vão abrir agora X hora. Repartição pública vai abrir tantas horas. Cara, você tira a circulação das pessoas num horário único. Sim. Será que a gente é tão inteligente assim? Ou os governantes que não pensam? Ou é o que você falou, falta vontade política, né? Sei lá, eu fico assim meio cabreiro, tá? Mas no nosso papo aqui automotivo, eu vou me inflamando, velho. Eu vejo essas coisas assim, eu vou ficando inflamado. Minha esposa fala, calma, olha a pressão, você quer. Mas é isso aí. Vamos falar do Jeep Compass. Bom, Jeep Compass, um sucesso total e absoluto de mercado. Sim. É um carro assim... O queridinho do mercado. Esse virou o queridinho da classe média. Esse daí... eu tenho amigos assim que já estão esperando esse aí para comprar o terceiro. Sim. O cara compra um, aí foi trocar de carro. Comprou em 2017 o primeiro. Comprou o segundo e agora já está indo para o terceiro. Então acho que é realmente um carro que entrega muito. Eu já fiz algumas viagens espetaculares com esse carro. Como você falou, Sérgio, o motor a diesel desse carro é algo assim... muito assustadoramente bom, né? Muito bom. Muito bom. Cara, que muito eficiente, né? Porque ele é motor que desenvolve muito bem e é econômico, né? Então... Muito. Câmbio, né? O conjunto é muito bom. Muito né? bom. Motor, câmbio de 9 marchas. E esse novo carro que vem aí, a gente só falta saber o preço, porque o Jeep Compass é carro barato não, gente, é caro. É caro, né? Mas ele entrega, né? E a Jeep tem políticas muito agressivas com o produtor rural e com o CNPJ. Sim, tá? E acaba ficando um pouco mais... Fica atraente, né? Bem mais viável, né? Fica atraente. Então, o Jeep Compass, ele vai começar a ser vendido num hot site, tá? É só você procurar... Gostei desse esquema que eles fizeram aqui, hein? E você viu, né? As primeiras 1000 unidades, né? Elas vão ser a Jeep está fazendo 80 anos. E aí eu vou chamar uns outros caras, um dia a gente vai fazer um programa especial só sobre Jeep. Mas eu vou pegar lá do Jeep Willys, né? Até a gente chegar no Jeep da sua época. Aí, da minha época. Da sua época. Esse cara, ainda vou dar a gente vai se embolar aqui no chão ainda, mas tudo bem. Mas olha só. Então a Jeep faz 80 anos, né? E aí vão ter isso já aconteceu lá fora. As primeiras 1000 unidades, um lote de 1000 unidades, vão ser dessa série especial, tá? E olha que interessante. Quando começar a venda, segunda-feira, eles vão começar, né, no hot site lá, as primeiras 24 horas, só quem já for dono de um Jeep vai poder comprar. Muito cara, legal isso aí. Eu achei eles muito estão bacana. privilegiando os seus clientes, né? E a gente assistiu nessa semana, vou até já começar a falar aqui, porque acho que não vai dar tempo de chegar lá. A nossa pauta é difícil, né, de a gente chegar até o fim. A Ranger, a gente teve dois fenômenos de venda aqui. A gente teve o Corolla Cross, que foi lançado, e no primeiro dia de venda, foi no dia 26, se eu não me engano, agora que passou, no mês passado, já tinham aí perto de 4.000 pessoas querendo, e a Toyota, na coletiva que a gente fez, a gente vai vender umas 3.500 unidades por mês. O carro não tinha nem sido lançado e tinha 4.000 pessoas querendo comprar, né? Coisa louca. Isso aconteceu com a Ram 1500 também, quando lançou, vendeu lá todas as unidades. Vendeu 100, aí que tá. Eu falo a diferença mas é um carro de meio milhão, né? Bem, mas vender 100 é uma coisa, vender 4.000 é outros números. E aí a gente tá falando... carro que a gente tá vendo aí que vai vir pras cabeças dos SUVs aí pelo volume. Pois é, se a gente for colocar 4.000, vamos só pegar aqui na pré-venda? Na pré-venda, R$4.000, ele não entraria entre os top 10, tá? Porque o Tracker, por exemplo, vendeu 6.410, o Renegade 6.186,
né? O Creta 6.173, tudo emboladinho. Nós aqui, estamos falando de um carro que o cara nem andou, nem viu, nem nada, cara. Então, assim, eu acho que o problema da Toyota vai ser assim, produzir carro. Né? Entregar. Produzir, tá? Se produzir... né, que tem uma lenda, Paulo, que diz que as montadoras não estão mais querendo voltar a produzir naqueles volumes lá, que eles gostaram desse jogo, não sei até onde é verdade, mas que eles gostaram desse jogo de falta de carro aí, a realidade é essa. Trabalhar por demanda, né, Sérgio? Você imagina só, se eu tivesse lá, você tem lá na sua loja, eu tenho 100 carros, eu tenho 120 pessoas querendo comprar por mês. Show! Tudo que eu tenho eu vou vender. Agora eu tenho 100 carros e tenho 60 pessoas querendo comprar, pô, vai sobrar 40. Né? E aí o seu negócio ele se ajusta de acordo com a demanda. Então isso é realmente muito importante, né? Para você dimensionar funcionário, estrutura, né? Então você, peraí, eu trabalho aqui no meu limite, tudo que eu faço, eu vendo, né? Mas vamos ver, porque os números ainda estão muito longe. A gente está falando de um mercado que era para a gente estar com no mínimo o dobro de vendas, tá? Não sei se é tão interessante assim. Pois né? Então assim, ele precisa se ajustar muito para cima. E até pela capacidade de produção das fábricas, também vai ficar com capacidade ociosa. Nós temos um parque industrial instalado para produzir em torno de 5 milhões de unidades mês. A gente está produzindo em torno de 2 milhões. Né? Então é complicado. A gente vai dar uma faturada. Aguenta aí, a gente começou a falar... Vamos falar da Ranger Black, hein? Não, Ranger Black... Nós vamos brigar aqui agora. Isso, vamos lá. Galera, estamos de volta aqui, né? Como eu falei, o tempo voa. A gente estava falando de Jeep Compass, tá? Então é o seguinte, tá chegando a partir de segunda-feira, né? Você já pode ir lá ver o seu. O Jeep Compass, ele mudou no visual, acho que ele ficou mais classudo, né? Com uma gradezinha mais estreitinha, o farol ficou mais estreito, e acho que a grande mudança mesmo, a Jeep tá chamando de nova geração, mas eu acho que o grande lance é o interior. Baita de uma tela de multimídia, o carro, assim, pelas fotos, o Compass é muito legal, mas eu achava que faltava um pouco de refinamento. Sim. Eu acho que isso agora foi resolvido. Então, eu tenho certeza que ele vai vender um bocado. E a gente estava falando da Ranger Black, né? Outra que chegou e vendeu 100 unidades. A Ranger Black, o que ela é? É uma picape que ela custa R$180 mil, R$179.990. Você chega com 180 mil e sai com um hambúrguer de troco. E aí, o que acontece? 4x2, motor 2.2, diesel, e aí a tração 4x2. Não vai vender. Você acha que não vende? Não vai vender. É uma opinião boa, de um especialista que tem a realidade mais pantaneira. Porque nesse preço compra uma S10 LT 4x4 automática no produtor e compra uma XLS no produtor 4x4 automática. Vai pegar um mercado então, muito específico. O visual do Agroboy... Vai pegar... Beleza, vai vender essas 100 unidades, 200, 300, mas não vai fazer volume. Não faz volume. Eu acho que é um tiro no pé que a Ranger deu. Podia estar lançando alguma coisa realmente significativa no mercado e lança um trem para não vender nada. Podia já estar trazendo... Mas é só minha opinião, tá, Paulo? Posso não. Mas, Sérgio, pelo amor de Deus, você é um cara que está no mercado. Então você escuta a necessidade do comprador. A S10 produzia diesel 4x2, parou de produzir. Né? A Toyota nem produz diesel 4x2. Será que a Ford é tão mais esperta assim que a Chevrolet e a Hilux, que são as campeãs de vendas, e que só eles... Então, assim, entendeu? Vamos ver, né? Vamos assistir as cenas dos próximos... Eu costumo falar o seguinte, o sucesso do modelo é como a gente... bonito o carro, é bonito. Bonito, mas o sucesso do modelo, ele se traduz em um único sentido. Venda. Sim. É o que a gente está vendo com o Corolla. Vendeu 4 mil unidades, realmente já é um sucesso. Tá? Então esse carro já está sacramentado como sucesso. Paulo, você noticiou? Não noticiei. Não embarquei nessa. Tá? Eu não embarquei nessa. Tá? Do que a gente está falando? Você deve ter visto aí na semana que passou uma brincadeira que a Volkswagen fez, a Volkswagen americana. A Volkswagen, a gente sabe, ela tem os seus méritos e ela está investindo muito forte na eletrificação dos seus modelos. Lançou o ID4, um sucesso o carro lá na Europa, a gente está doido para que ele chegue logo aqui. Realmente são carros puramente elétricos e que fazem todo sentido. Só te interrompendo rapidinho, sabe que eu encontrei um Bolt lá em Curitiba essa semana. Um Bolt? Um Bolt, na rua andando. Já está vendendo. Tá vendendo lá. Tá legal. Carro muito bacana também da Chevrolet. Elétrico. E aí o que a Volkswagen fez? Ela pegou, né, no dia, faltando aí 3 dias para o 1º de abril, olha que brincadeirinha, ela noticiou de uma forma assim que nunca ninguém tinha visto, numa brincadeira assim, fez um release, que é aquela matéria, né, mandou para a imprensa, com declaração do presidente da marca, tal,
falando que em vez de Volkswagen, ela ia se chamar Volkswagen, ia trocar, né, o G pelo T, né, ou seja, em alusão à coisa da eletrificação. Cara, a imprensa mundial embarcou. Eu, quando vi aquilo, falei, uai, mas isso é realidade do mercado americano. Eu falei, vou deixar repercutir, né? E já estava preparando a matéria, eu gastei tempo com isso. Fui lá, peguei os modelos elétricos, tal. Cara, o meu editor lá, a gente já separando imagem, então eu gastei tempo com isso, tá? E, velho, hoje o que eu não posso fazer é perder tempo, né? Porque a mídia mundial embarcou nessa. E aí o que acontece? Pressionada ali e tal, a Volkswagen desmentiu e falou que era uma brincadeirinha de 1º de abril. Galera, isso pegou muito mal, muito mal. A gente vive já um momento de fake news, onde está todo mundo aí preocupado com notícias ruins. Você imagina a imprensa, né, mundial, noticiando, em site, sim, publicações impressas, falando que a Volkswagen ia agora assumir um novo papel. O pessoal não levou na esportiva, né? Ninguém levou na esportiva. Ficou muito chateado. Aí, assim, veio o retorno de chama, como a gente fala, né? Falei, cara, eu vi... Aí todos os sites que tinham publicado tiveram que se retratar. Falei, não, gente, foi uma brincadeirinha e tal. E o que a Volkswagen achou no primeiro momento que ia ser engraçadinho, não foi engraçadinho, né? Porque as pessoas perderam tempo. E tempo custa dinheiro, porque se uma pessoa, você tem um espaço lá no seu site e você tem que ficar replicando, corrigindo, pô, as pessoas perderam tempo, gastaram, sabe, tempo, pô, publicações impressas. Então, eu achei totalmente desnecessário e de mau gosto. Já vi várias brincadeiras muito legais. A Opel lançou em 2014, né, uma vez, foi no lance da Copa, 14 ou 16 que foi a Copa do Mundo? 14. Ela lançou um Astra Copacabana. Olha que loucura, o carro ele tinha um banco revestido de grama do Maracanã, sementes de grama do Maracanã. O tapete do carro tinha areia da praia de Copacabana com conchinha. Tinha um negócio que saía caipirinha dentro do carro. A buzina tocava os vuvuzela, né, samba. Tinha uma central multimídia e você podia jogar videogame e futebol. Cara, você olhava aquilo, pô, isso é uma brincadeira, né? Mas não que a Volkswagen fez. Se fosse no 1º de abril, eu acho que eles tinham que ter feito isso no 1º de abril, que daí todo mundo já ia entender. E legal, não ia embarcar, né, nessa, né? Pô, eles lançaram numa data bem anterior e acho que 2 dias antes, né? Então fica assim, ó. E aí, o detalhe, né? A brincadeira ficou tão séria que as ações da Volkswagen, elas subiram em torno de 5% e teve um pico de 10%. E aí você sabe que o Instituto lá de Economia americano, o americano não brinca de ser bonzinho, não. Alguém perdeu dinheiro e alguém ganhou dinheiro, né? Quem especulou, falou assim, cara, a Volkswagen vai virar uma empresa eletrificada. Pum, vou apostar aqui na Volkswagen. Quando desmentiu, a ação despencou de novo. Pô, troço totalmente sem lógica, né? Então, isso daí vai causar um retorno de chama. Estão estudando ainda o que vão fazer com a Volkswagen. E aí fez lembrar também, né? O pessoal já nem estava falando mais daquele escândalo do Dieselgate, né? Onde a Volkswagen alterou um chip, os carros poluíam mais do que era o recomendado, simplificando o caso, né? E aí a Volkswagen levou naquela uma troletada de 35 milhões de dólares em multa, tá? Olha a troletada. E ainda teve que fazer recall, né, em mais de 11 milhões de veículos. Você sabe o que é isso? É muita coisa. Então, brincadeirinhas que fizeram mal à empresa. Num primeiro momento, ela tô na mídia mundial toda. Mas, gente, a gente pode se dar o luxo de ficar fazendo esse tipo de brincadeirinha hoje? Não pode, né? Então, foi realmente um tiro pela culatra, tá? Então, eu precisava falar isso para vocês. Sérgio, incrivelmente, temos aí quanto tempo? 3 minutos. Então, eu vou falar de um carrinho aqui que, pô, eu acho assim, a gente tem que fazer jus também algumas coisas legais. A Peugeot, né? As francesas, elas têm um problema aqui no Brasil de venda, né, Sérgio? Difícil às vezes vender. Não adequou a nossa realidade de asfalto, de várias coisas, né? Os carros mais sensíveis, né? Por isso que mas os carros são muito legais. São, né? Muito bons. Pô, e os acabamentos, as tecnologias que tem nesses carros, você não acha nos modelos que a gente vê vendendo por aqui, eu devia ter feito a pergunta que eu vou fazer agora. Qual é o carro foi o carro mais vendido da Europa? 2008. Peugeot 208. 208. Então aqui é um carro que... Pô, por que lá na Europa ele vende tanto? Né? Eu acho que não é só problema de
de que a gente chama de tropicalização, porque os carros até são bem, né? Eu já testei vários Peugeot, não é falar, não tem tanto problema. Mas assim, o que falta realmente é acreditar, né, na marca. Sim. E a Peugeot realmente está fazendo um trabalho muito bom e ela vem crescendo, viu, Sérgio? Com a junção do grupo Stellantis, que juntou Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën no mesmo grupo, pô, ela tem crescido, viu? Cresceu e aí. Vamos ser honestos, né? Esse 208 novo ficou muito legal, cara. Muito o carro é top. muito bonito mesmo. Gostei também, eu acho que ficou assim, bem ajustado, bem acertado. É um carro, vamos ver assim, né? Como a gente está dizendo, né? Ele vai voltar a crescer, né? O mercado voltando a crescer, eu acho que a gente vai retomar um pouquinho aí dessa confiança. E a Peugeot está fazendo um trabalho bacana, né? Estamos com o Repórter CBN? Estamos chegando? Então vamos. Então eu queria já assim, peraí, a gente vai ter mais 15 minutos ou morre aqui? Vai ter mais. Ah, tem mais 15 minutos? Ah, então louco. Então tô achando que a gente ainda tem mais. Então tá sobrando tempo aqui, pô. Então beleza, então dá tempo da gente falar com calma de outros dois assuntos aqui que são muito importantes, tá? A gente vai falar de HB20, tá? E de uma doação muito legal que a Ford americana fez, né? Cara, você vai gostar dessa história. A Ford, Sérgio, ela achou mais de R$500 mil em couro. Eu vi isso. Um depósito que estava lá esquecido. Você vai ver o destino que a Ford deu para isso. Eu achei muito legal, né? Então foi realmente uma... E vou falar também de algumas ações sociais que as montadoras fazem no Brasil e de como é importante, principalmente nesse momento, a gente também prestar atenção nisso. Estamos de volta aqui para falar de um assunto bem bacana também. Olha só que história maluca. Imagina você tá fazendo uma reforma na sua loja lá, Sérgio. Aí você descobre um porão, né? E uma carga assim, pô, escondida lá, um negócio assim meio abandonado, que vale R$500 mil. Cara do céu, que história louca, né? Isso aconteceu com a Ford, lá nos Estados Unidos, lá em Dearborn, eu já tive no QG da Ford lá nos Estados Unidos, lá no estado de Michigan, né? Fica ali em Dearborn e Detroit, é muito bacana. Visitei a casa do Henry Ford, pensa num troço absurdamente legal. O Henry Ford realmente estava à frente do seu tempo. Aí os caras estavam mexendo lá, tal, abriram lá um porão e acharam, gente, o que equivale a $100 mil, aí dá mais de 500, dá quase R$600 mil, né? $100 mil em peças de couro, né? Que são essas peças? Nesse lugar lá, eles estão reformando para fazer aumentar, ampliar, né? Fazer um negócio diferente. Aí acharam lá o couro, você imagina assim, vou projetar um carro, tá? Pega lá uma F-150 King Ranch, a top das picapes americanas, né? E aí ela tem um banco de couro, aí o cara tem que fazer um banco, fazer 2 bancos, fazer 3, né? Para testar se a cor fica legal, a textura, tá? E aí o cara, claro, pede um monte de couro, né? Que acaba não usando. E aí esses couros que não eram usados iam ficando lá numa pilha, num depósito. E aí o cara descobriu, velho. E assim, as fotos são impressionantes, porque tem uma pilha de couro, você vê, cara, aquele couro bonito. Eu vi. Né? Aquele tom, tem bege, aquele marrom marquiorato, aquele tom que parece um marrom café, assim. Achei muito legal. E aí, fosse uma outra empresa, vou pegar e vou usar isso aqui, né? Mas não, a Ford aí que eu achei bacana. Ela fez uma doação para 2 instituições ali de Detroit, né? Uma que trabalha com ex-veteranos, né? E o americano valoriza muito isso, né? Do ex-veterano, sim, né? O ex-combatente. E eu sou militar, né? Eu tô na reserva, ainda não tô encostado, eu tô no banco de reserva. E assim, uma vez eu fui nos Estados Unidos, olha só, uma história vai puxando a outra. E aí, cara, tinha lá eu fui na Califórnia, né? Em San Diego, e tinha um porta-aviões lá estacionado, que eles podia fazer uma visitação. E eu comecei a conversar com um cara lá no meu inglês macarrônico, né? Falando com um cara e tal, eu falei, I'm Brazilian Force. Quando eu falei pro cara que era da Força Aérea Brasileira, velho, o cara só faltou estender. Não, pode entrar aqui, não paguei nada, cara. Visitei o porta-aviões, então assim, olha só, eu mostrei a minha identidade, falei pra ele, olha, tá aqui, eu sou militar da Força Aérea Brasileira. Ele falou, cara, ok, você tem acesso livre aqui. Eu achei aquilo assim de um respeito tão grande. Eu falei, cara do céu, realmente ele valoriza. E aí a Ford fez a doação exatamente muito legal para esse pessoal dessa instituição.
E outra instituição é que trabalha com mulheres em risco, né? Mulheres que sofreram violência e tal. Então, achei bem interessante Paulo, o que a fonte fez. Deixa eu aproveitar e já puxar a sardinha pro meu lado aqui. Você sabe que a gente está fazendo uma ação social para ajudar um projeto aqui em Campo Grande, chama Projeto Recriar. É um projeto que cuida de 100 crianças em estado de vulnerabilidade ali no bairro Noroeste. A gente fez uma proposta aí para construir uma sede para esse projeto. E também estamos ajudando uma jovem lá em Nova Alvorada do Sul, chama Kailane, uma menina de 18 anos com câncer no pâncreas. Negócio muito delicado. A gente preparou uma caminhonete, uma S10, o Paulo já viu lá, a coisa mais linda do mundo, aquela S10. Pepita. A Pepita. E a gente fez uma ação social através de uma rifa no valor de R$100 cada número para a gente poder doar esse valor para eles. Então, se você está nos ouvindo aí, puder nos ajudar, né? Eu vou colocar aqui no Facebook, eu vou colocar aqui o site onde compra, que é o www.sfsorteios.com.br. E você que está nos ouvindo, se puder entrar aí também, comprar, compartilhar nas nossas redes sociais, tem vídeos, tem bastante coisa falando sobre essa ação, vai nos ajudar bastante a ajudar quem precisa, né? Eu conheço o projeto, tá? Eu já tive andando com esse pessoal desse projeto, realmente é muito importante. São crianças que são criadas com a ausência dos pais. Funciona ali próximo dos presídios e o que acontece? Pais presos, sim, crianças na rua. Então, se você pode dar uma acolhida para essas crianças, você acaba quebrando o que a gente chama de uma maldição hereditária, né? Porque a criança, ela acaba repetindo um pouco da história dos pais, porque ela não tem referência, né? Ela está vivendo ali naquela comunidade e os pais estão presos. Então não é um ambiente muito propício, é um bolsão de pobreza até. Tem favela ali, para quem acha que Campo Grande não tem favela, lá tem pessoas que moram em barraco, realmente numa situação bastante vulnerável. E mais do que nunca, Paulo, agora a gente vai precisar se preparar para ajudar pessoas, porque tem muita gente. Sim. Eu fui em Balneário Camboriú agora recente, eu nunca tinha visto o que eu vi lá. Pessoas nas ruas lá pedindo dinheiro, pedindo comida. A pandemia trouxe desemprego, trouxe fome, isso a gente vai ter que lidar. Então nós, né, que temos condições, a gente precisa ajudar essas pessoas. Não tem para onde correr. A gente não vai ser o governo que vai ajudar, não vai ser a iniciativa privada, somos nós. Vamos fazer uma corrente do bem aí para ajudar quem precisa. Eu acho o seguinte, Sérgio, a gente fica muito focado, né, você vê, principalmente nas mídias sociais, a gente tem muitas pessoas com esse senso de justiça, né? Ataca um político A, um político B, ataca, né, o judiciário, ataca todo mundo. Muito fácil você, do seu computador, do seu celular, né, você realmente fazer um post e agredir todo mundo. Mas o que eu acho é o seguinte, gente, a mudança, ela começa em nós, tá? E quando a gente se dispõe a ajudar, não é só fazer reclamação em mídia social, que por vezes até é algo meio covarde, né? Você se posicionar, você sabe, no Facebook, no Instagram, é muito, muito simples. Sim. Né? Agora, se você faz a sua parte, aí você tem direito de reclamar. Então não fica só no discurso, né, falando isso, que eu sou contra, que eu não gosto. Faz a sua parte, tá? E como você falou, Sérgio, nós somos privilegiados. Com certeza. Você que está nos ouvindo, você que está dentro do seu carro, na sua casa, você que tem uma casa, tá? Então você precisa muito, muito, muito pensar nisso. Essa semana eu tive conhecimento de um senhor lá em Aquidauana, que é pobre, tá? Uma linha de pobreza ali. Ele e a velhinha dele são já de idade, e eles faziam pequenos trabalhos para ganhar o dinheirinho. E o cara teve um derrame, né? Então ficou impossibilitado. Então quando você vê uma história dessa, você fica pensando assim, cara, como eu sou privilegiado. Então, gente, demais, o nosso papo aqui é automotivo, mas ele é também humanitário, né? Então o Sérgio está fazendo esse trabalho. Você pode ter certeza que é por uma boa causa. Eu conheço o projeto, conheço a caminhonete, conheço o Sérgio. Então, você pode apostar nisso, tá? Tá aqui no nosso Facebook, sfsorteios.com.br. Você pode ir lá participar, que realmente você vai estar contribuindo. E outra,
faça a sua parte. Olhe para quem está do seu lado. E não é só, às vezes, só com dinheiro, é com apoio, Sim. é com um carinho. Liga para aquela pessoa que você não fala há muito tempo. Eu até te desafio. Liga hoje aí, você que está, anota 3 pessoas aí que faz tempo que você não conversa, né? Que você sabe que, às vezes, as pessoas estão numa situação ruim. 3 pessoas que você gosta. Faz uma lista aí agora, anota e liga para essas pessoas. Não é mandar mensagem de WhatsApp, não. Liga, conversa. Deixa ela ouvir o colorido da sua voz. Certeza que você vai estar fazendo um bem para essa pessoa e você também vai estar se sentindo melhor. Beleza? Eu falo direto isso, Paulo. De todas as conquistas, tudo que já aconteceu na minha vida, não tem nada que me dá mais satisfação pessoal do que poder ajudar alguém. É uma recompensa espiritual, um sentimento de utilidade que não tem paralelo. Eu falo que não tem nada que se compare a poder fazer o bem. É algo que realmente transforma a gente, tá, gente? Inclua seus filhos, sua família, seus colaboradores nessas causas. É a forma que a gente tem de fazer um mundo melhor, né? A gente quer mudar o mundo, vamos mudar o nosso mundo. O nosso mundo, as pessoas que a gente convive, a pessoa que vai aí na porta da sua casa pedir um prato de comida e a gente vai precisar fazer isso. Começa mudando você, a sua família, aí você vai conseguir mudar o mundo. Sérgio, obrigado, privilégio estar aqui com vocês, privilégio ter tido a oportunidade de conversar com você que está aí do outro lado do nosso rádio, está aí nas mídias sociais. Prazerzão, conta com a gente e a gente volta durante a semana dando mais notícias. Forte abraço, estamos na Páscoa, né, gente? Vamos lembrar também aí o sentido que isso tem na sua vida, tá? Não é ovo de chocolate, não, é comunhão. Jesus Cristo nos ensinou isso, tá bom? Foi por mim e por você. Exatamente. Pessoal, fiquem com Deus, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Forte abraço, moçada. CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia.